Olá pessoal, sejam bem-vindos à temporada de 2019 do programa Matéria Prima, produzido pelos alunos do último ano do curso de jornalismo da Universidade Católica de Santos. Eu sou Thiago da Almeida e eu sou Gabriel Gato. O corte de recursos pelo governo federal para a área da pesquisa está afetando diretamente o desenvolvimento econômico do país. O repórter Rafael Torres conversou com pesquisadores que comentaram sobre a expectativa e a dificuldade em fazer pesquisa no Brasil. Pesquisador há 18 anos, Juan Cabello, líder do grupo de arquitetura Superestúdio Transdisciplinar da Universidade Católica de Santos, fala das dificuldades encontradas no cenário nacional. A vida do pesquisador é uma vida difícil, porque normalmente o que nós conhecemos, essas grandes pesquisas, normalmente são pesquisas com fundos ligados a empresas. Ou seja, a pesquisa em si mesmo da universidade sempre tem uma empresa por trás. O estudante e pesquisador Gabriel Ferreira conta sobre as suas expectativas para os próximos anos. Eu acho complicado aqui no Brasil, muito difícil o profissional atual, principalmente nessa área. Muitos profissionais arquitetos que já fazem esse tipo de pesquisa ou levam o escritório junto ou tem alguma outra atividade fora a pesquisa. Para termos uma ideia na queda de recursos para a área de pesquisa no Brasil, em 2010 o valor foi de 8,6 bilhões de reais. Em 2017, foi de 3,2 bilhões. Já no ano passado, esses números diminuíram ainda mais, para 1 bilhão e 200 milhões. Em 2019, a estimativa era de 800 milhões. Mas esse ano, o governo já confirmou, só será possível cobrir auxílios a alunos e professores até julho. Não há verbas disponíveis para o resto do ano. Sem dinheiro, sem pesquisa, sem ciência. Assim como o Juan, Graziela Bon também não conseguiu investidor. Coordenadora do projeto BD-Linguis, um coletor de dados de língua escrita escolar digitalizado, ela conta como teve sua linha de pesquisa recusada. Nós já buscamos investimento para conduzir esse projeto. A gente fez parte de uma chamada universal do CNPq no ano passado e não conseguimos o fomento. E um dos grandes motivos para a gente não conseguir o fomento foi porque o projeto é muito audacioso. Então, a gente, pelo número de estudantes que a gente pretende analisar, eles não acham viável. Um dos casos em que a pesquisa brasileira teve repercussão mundial foi na abertura da Copa do Mundo de 2014, quando o cientista Miguel Nicoleles apresentou o exoesqueleto. O exoesqueleto é um traje robótico controlado pelo cérebro de seu passageiro, que foi desenvolvido para atender quem tem paralisia. Com êxito na aquisição de investimentos por meio da Bill e Melinda Gates Foundation e junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde conta como foi o processo. Pouco foi, primeiro, a gente encontrar o edital. Depois, construir nos moldes que o edital pedia. Então, requer muito estudo, muita dedicação, buscas de artigos científicos e também buscar algo de inovação. Porque hoje em dia, o que eles estão investindo mais? Em tecnologia e inovação. Então, apesar de ser da saúde, o enfoque é tecnologia. Com a diminuição de investimento, essas conquistas devem se tornar cada vez mais raras. A diretora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Universidade Católica de Santos projeta um cenário pior para os próximos anos. Vale destacar que não é exclusivamente o ano de 2019 que sofrerá os impactos dessa crise da ciência. Os próximos anos, eles também podem ser impactados em função da emenda constitucional 95. Essa emenda, ela estabelece um teto para os gastos anuais do governo pelos próximos 20 anos, com base no orçamento executado no ano corrente. São realmente tempos sombrios para a pesquisa no país. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os aplicativos que têm ajudado as pessoas a se locomover com facilidade. Você usa esses serviços, Thiago? Uso sim, Gabriel. E vamos mostrar como esses aplicativos de GPS e carona são uma mão na roda para os usuários. Quem nunca se deparou com essas cenas? É preciso muita paciência para encarar essa rotina pesada de trânsito. E para não se estressar, muitos motoristas estão abrindo mão do carro e buscando alternativas nos aplicativos de mobilidade para ir de um ponto a outro. A tecnologia é uma ferramenta cada vez mais usada para buscar informações sobre o trânsito e rotas.
Hoje em dia, basta ter um celular, baixar um aplicativo de mobilidade para ter acesso a estações do VLT, ponto de ônibus, táxi e até mesmo rotas a pé. Basta abrir o aplicativo, inserir seu local de partida e destino e verificar a melhor rota. Durante o percurso, todos os pontos serão mostrados até que chegue no local escolhido. Victor não sai de casa sem celular. Além das ligações e mensagens, ele usa o aparelho para inovar o trajeto mais curto para o trabalho. Eu sou motorista da cidade de Santos e eu utilizo aplicativos para me locomover, principalmente quando eu vou para fora da cidade. Em São Paulo, por exemplo, eu consigo utilizar esses aplicativos para achar estações de metrô, eu consigo achar pontos de ônibus, horários de ônibus. Isso é muito importante para mim, pois eu consigo economizar com aplicativos de transporte, como o Leve-me, o Citymapper e o Waze é um dos exemplos que eu utilizo. Com isso eu consigo gerar economia para mim. Para os perdidos de plantão, os GPS como o Waze, Citymapper e Moveit auxiliam aqueles que precisam descobrir como chegar a um determinado lugar, seja a pé, de carro, bicicleta ou de transporte público. E o melhor, os aplicativos de mobilidade podem ser utilizados mesmo sem conexão com a internet. Basta o usuário salvar a rota antes de sair de casa. O professor João Gonçalves explica como funciona a tecnologia dos aplicativos. Os aplicativos de mobilidade urbana, atualmente utilizados por grande parte da população, eles trabalham com uma tecnologia que a gente chama de georreferência. Pelo celular, você consegue localizar o posicionamento de uma pessoa e, obviamente, o destino para que ela está indo. Qual que é o grande risco? Todas as informações são armazenadas na nuvem e são armazenadas em servidores das empresas que têm esse tipo de conectividade. Então, quando a gente fala do Waze, que são as pessoas utilizam no trânsito, obviamente o Waze você tem condição de estar cadastrando todo o seu trajeto, inclusive a sua casa e o seu trabalho. Quando você fala do Uber, você tem condição de estar cadastrando o local que você parte, o seu destino e com que frequência você faz isso. Se eventualmente ocorrer um vazamento ou uma invasão aos servidores dessas empresas, estará sujeito a que terceiros saibam toda a sua rotina. Na verdade, eu não tinha conhecimento que era importante desligar os dados móveis para minha segurança. Eu utilizo vários aplicativos de mobilidade, assim, eu não vejo por que desligar os dados móveis, né? Eu não tinha conhecimento que é importante desligar os dados móveis, mas eu sempre fiz por prática mesmo. Costumo sempre desligar os dados, até mesmo para economia. Eu não acho seguro ter os cartões cadastrados nesse tipo de aplicativo. No Uber eu não tenho cartão cadastrado por medo. Eu tenho o cartão cadastrado em aplicativos e eu não acho 100% seguro, porque já aconteceu comigo dele ser clonado. O especialista alerta para os cuidados com a segurança. O que a gente pede é que assim, as pessoas tenham um certo cuidado com seus equipamentos contra vírus, contra acessos indevidos e que também planejem uma questão de segurança local. Algum controle de senha, que não sejam senhas óbvias, senhas do tipo do aniversário, números sequenciais. Alguns sistemas, inclusive, já bloqueiam esse tipo de senha, essa codificação, e que as pessoas também não divulguem as suas senhas dos projetos para terceiros. E no próximo bloco, uma matéria sobre a saúde dos animais de estimação. Não saia daí, porque o Matéria-Prima volta já.